Uma coisa interessante, que na sexta-feira vai ser o lançamento oficial desse aplicativo deles, que tem o apoio do Instituto Vladimir Herzog. E agora, o Felipe vai falar de uma outra parte do aplicativo, que é sobre a questão dos desaparecidos políticos, que é uma das questões cruciais para o debate da memória da ditadura, que é mais de uma centena de pessoas que foram mortas naquele período e estão desaparecidas até hoje. Seus corpos nunca foram encontrados e nunca foram esclarecidas as circunstâncias reais, corretas da morte dessas pessoas. Eles têm dentro do aplicativo uma parte que lembra esses desaparecidos. O Felipe vai falar sobre isso agora. A gente pegou para lembrar todos, para nunca mais acontecer uma violação dos direitos humanos, como aconteceu na ditadura. E como exemplo eu vou trazer o Virgílio Gomes, que foi um militante da Aliança da Libertação Nacional, que foi dado como o primeiro desaparecido político do Brasil. E a Comissão Estadual da Verdade já está investigando o caso dele. Aqui tem outros exemplos, como você disse, são poucos comparado com todos os desaparecidos políticos, mas aqui é muito importante lembrá-los. E a bota representa os militares, meio como se ele tentando pisar na população, no desaparecido político, para fazer com que não lembre. Tem outras fotos também. Ali tem uma coisa interessante que você tinha me contado antes, que a mão representa a comissão da memória, não é? Da verdade, resgatando a memória dessas pessoas. Aqui a gente tem outra, né, que mostra a foto em preto e branco. O braço forte mostra os militares durante a ditadura que estavam derrotando a população, que é o braço mais fraco. E agora com a Comissão da Verdade está havendo uma junção de toda a população para derrotar os militares, assim, derrotar a ditadura. É outra questão também que é interessante, que é sobre o futebol. Nós estamos no país do futebol. Sim. E como é que foi essa relação com a ditadura? Você fez um blog sobre isso. A ditadura tentou, tanto pró-ditadura, né, tanto o governo quanto a oposição, tentaram usar o futebol como ferramenta de popularização. Na primeira Copa da ditadura militar, em 1966, foi criada várias seleções para rodarem o país, não deu muito certo, porque a Copa foi um fiasco para a seleção. E na de 70, o Médici se tornou o torcedor número 1 do Brasil, né? Fez muitas propagandas e deu certo, o Brasil ganhou. E tanto na Copa de 70 teve o caso do treinador João Saldanha, que tinha ligação com o comunismo e fazia altas críticas à ditadura, e foi substituído pelo Zagallo. Uma das coisas que eles trabalharam foram a questão dos locais de memória. Locais de memória, para quem não sabe, digamos, são aqueles locais que se procura preservar, que se procura trazer informações sobre ele relacionados àquele período. Um exemplo é a questão, uma coisa bem conhecida de todos, da preservação dos campos de concentração na Europa, para as pessoas nunca se esquecerem daquilo. Quem vai falar um pouco sobre essa parte dos locais de memória dentro do trabalho para a gente agora é o Vitor. Bom, então, nessa aba que a gente tem sobre os locais da memória, a gente separou alguns lugares que a gente achou mais importantes, que se destacaram durante a ditadura, não só como os lugares de repressão da ditadura sobre o povo, mas também lugares de resistência e que tiveram conflitos entre as duas oposições. Aí, por exemplo, temos aqui o Presídio Tiradentes, que já estava presente em São Paulo há muito tempo e serviu para manter os presos políticos. E, por exemplo, tinha lá a nossa presidenta atual, Dilma Rousseff, que ficou lá por muito tempo. É um tema que o Brasil tentou durante um longo período manter na obscuridade, não esclarecer, e que o país está tomando contato com isso. E a coisa legal é essa forma interessante como essa garotada decidiu tratar isso, ou seja, além de estudar, achar uma forma interessante de fazer.